equipe que fez parte, os professores aí, Joe, Buga, Juliano, Eric, Aninha, que viesse aqui na frente. Foram as pessoas que, junto comigo aqui, que foram as pessoas que acompanharam as crianças aí durante o ano todo. O ano todo. Então foi essa equipe aqui que teve à frente aí da ajuda. Sem eles o Mesec não conseguiria chegar onde alcançou, né? O Joe só esqueceu de falar que nós disputamos, nós chegamos na final pela primeira vez, né? Não conseguimos ser campeão, mas fomos longe. De parabéns aos meninos por ter chegado até a final, e o importante é competir. Eu vou pedir para todos que jogaram o campeonato virem aqui na frente. Pode ficar aqui mesmo, por aqui. Faltaram alguns não tiveram como vir estar aqui com a gente hoje, né? Por algum outro compromisso que já tinha marcado, não conseguiram estar aqui. Mas esses são os meninos que representaram o campeonato do Mesec lá, né? Eu gostaria de convidar alguns voluntários aí, os irmãos da igreja mesmo. Uns 4 irmãos viessem aqui na frente, para poder entregar as medalhas para esses meninos aqui. 4 voluntários para mim, por favor. Qualquer um que sentir no coração de estar aqui na frente entregando. Pode ficar ali do lado do Joe, o Joe vai passar. Eu gostaria de chamar o pai e a mãe do Mike, que está aí presente, que viesse aqui na frente, para poder entregar Sim. Pode vir. O pai do Silas também, se eu não me engano, está aqui presente, não está? Pode ficar aqui na frente, ó, pode ficar aqui, ó. Tem mais algum pai desses meninos que estão aqui presente hoje? Beleza? Eles vão fazer a entrega do troféu do Silas. Silas foi o jogador, pegar o pai dele aqui, pode pegar o troféu ali. O Silas, ele foi o jogador mais disciplinado do campeonato. Dá um passo na frente aí, Silas. Dá um passo na frente. Isso. Oi? Não, pode ficar aí, pode ficar. Nós também tivemos o melhor jogador do campeonato, que foi o João. Além de ser o melhor jogador, ele foi o artilheiro do campeonato. Nós tivemos também o melhor goleiro do campeonato. Mas infelizmente ele não, que foi o Cauã, né? Mas mostra para a igreja o troféu dele, tá? Ele foi escolhido como o melhor goleiro do campeonato, da categoria sub-16. Ok? E esse é o troféu de vice-campeão que nós recebemos. O Mike, vou pedir para o Mike dar um passo na frente aí para receber o troféu. E essa foi a equipe que trabalhou nesse ano de 2018 no campeonato representando o Mesec. Quero agradecer a todos vocês. Podem sentar. Ah, não, peraí, só um momento, eu tinha esquecido, desculpa.
Temos a medalha das pessoas que colaboraram com a gente, né? Que são a medalha dos professores, da Aninha, da Érica e da Giovana, que foram nossas fotógrafas. Valeu? Pode sentar, gente. Valeu. Eu gostaria de chamar o Diego aqui na frente. Fazer uma palavra para nós. Graça e paz, igreja. Bom, eu sou o Diego, eu também sou professor aí no MESEC. Eu sou responsável por trazer o estudo bíblico para o seu filho. Se você quer saber se ele tem aprendido alguma coisa, quando ele chegar em casa, você pergunte para ele todo sábado, ele vai falar o que ele aprendeu. E hoje eu vou falar aqui para vocês, a mensagem dessa noite, da parte da palavra de Deus, é algo que eu trabalhei bastante com eles durante o ano. A gente cantou esse versículo que vai ser estudado hoje. Quase um rock and roll dos anos 60 ali. Um versículo que talvez você conhece há muitos anos. Eu vi esse versículo logo quando alguém falou de Jesus para mim. Esse versículo é João 3,16. E o tema da mensagem de hoje é Tão Grande Salvação, baseado em João 3,16. Eu sei que você sabe de cor, mas eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16. Eu tenho uma missão quase que impossível de pregar em quase 20 minutos. Eu vou tentar, tá bom? Abra sua Bíblia então em João, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns estudiosos vão dizer que, se fosse resumir a Bíblia, eles resumiriam nesses versos, porque tem muita verdade contida nesses versos. Deus, ele amou o mundo. E esses versos acontecem em um diálogo de Jesus com um homem chamado Nicodemos. E esse homem, ele tinha dúvidas de como ele deveria fazer para ser salvo. E ele está perguntando ali para Jesus: Senhor, mas como eu faço para ser salvo? E Nicodemos, ele era um mestre, ele conhecia a lei. Ele era mestre ali dos judeus, mas ele tinha dúvidas. Ele conhecia a lei de Deus, mas ele tinha dúvida. Na cabeça do fariseu, apenas o judeu era digno da salvação. Mas Deus, ele quebra ali, Jesus quebra a teologia de Nicodemos quando ele fala: não, não é bem assim. A minha salvação, a salvação que eu dou para o homem, ela não tem limites. Ela não é apenas para o judeu. Ela não é apenas para o judeu, como Nicodemos ele pensava. O amor de Deus, ele transpassa fronteiras. O amor de Deus também é para o gentio. Então Jesus ali dialogando com Nicodemos, explica para ele como ele seria salvo. Só que Nicodemos, olhando para aquela situação, na conversa com Jesus, ele vê um problema. E agora? Talvez você, assim como eu, um dia se perguntou: o que eu faço para ser salvo? Como se dá a salvação do homem?
A verdade é que nós não somos salvos em nossos pecados. Nós não somos salvos pela religiosidade. Nós não somos salvos por nós mesmos. O meio para a salvação, o meio mais seguro, mais precioso, já foi providenciado em uma tão grande salvação que está em Cristo. Não há outro meio. Somente em Cristo há salvação. O texto diz aí, porque Deus amou. Eu tenho certeza que você, em algum tempo da sua vida, alguma pessoa chegou em você e disse, Jesus te ama. Ou você disse isso para alguém, olha, Jesus te ama. Mas será que você saberia responder por que Deus amou? Você sabe responder essa pergunta? Por que Deus amou? Nós falamos muito isso, principalmente quando nós vamos evangelizar alguém. Jesus te ama, mas você sabe o porquê Deus amou? Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 5 e 6, diz assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em Cristo. Por que Deus nos amou? Porque Ele quis, porque foi da vontade dEle. Por isso, Ele amou. Deus nos amou porque Ele quis. E Deus nos amou desde a fundação do mundo. Deus nos amou antes do homem vir à existência. Deus nos amou. A salvação não é um plano do homem. A salvação não é o nosso plano. A salvação é um plano de Deus, que Ele estabeleceu desde a fundação do mundo. Antes que Ele dissesse, haja luz, Ele já amou. Deus tomou a iniciativa de nos amar. Mas qual é a causa desse amor? A causa desse amor, querido, não é você, não sou eu. Deus amou não porque você é bom, porque você merece, não. Deus amou. E essa causa está nele mesmo. Não está em você. O fundamento desse amor está nele. Sabe por quê? A palavra de Deus vai dizer que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor procede de Deus. Deus amou porque Ele é amor. Nós temos ensinado isso para essas crianças. Que Deus é amor. Mas o texto continua. Deus amou e Ele amou o quê? Ele amou o mundo. E o mundo aqui, a gente não está falando de uma criação, árvore, natureza, mar, não. Eu estou falando, Deus amou o mundo, Deus amou pessoas. Deus amou você.
O amor de Deus é tão grande que Ele amou o mundo. E Deus amou um mundo cheio de pecado. Deus nos amou. Deus está falando para Nicodemos: eu amei o pecador. Deus amou o mundo em toda a sua plenitude. Deus amou o pobre. Deus amou o rico. Deus amou o doutor. Mas Ele amou também o iletrado. Deus amou o corintiano, mas também amou o palmeirense. Deus amou o homem do campo e amou também o homem da cidade. Ele amou o homem, Ele amou a mulher. Deus amou o mundo. E Deus amou de tal maneira, Deus amou o mundo de uma forma espetacular, de uma forma grandiosa. Você pode pensar no tamanho do amor de Deus, da dimensão desse amor, da profundidade desse amor, da largura desse amor. Você pode imaginar a dimensão desse amor, mas você só vai entender o amor de Deus se você estiver em Cristo. Se você estiver somente em Cristo. Porque se você não conhece a Cristo, você não vai entender o tamanho desse amor. Um imenso amor. E esse amor, querido, foi sacrificial. Esse amor foi sacrificial. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O único Filho, o bem mais precioso que Deus tem, Ele deu. E Deus pagou um preço pela minha e pela sua redenção, entregando o Filho dele. Conta-se uma história de um garoto, estava próximo do aniversário dele, e o pai ali, para ter um momento de comunhão com o filho, chega no filho e fala para o filho ali, e o pai tinha algumas habilidades de marceneiro, e senta com o filho ali e começa a desenhar o presente daquele filho. E eles chegam a uma ideia de, vamos fazer um barco, seria um bom presente. Então, o filho, junto com o pai, começa ali a cortar madeira, a fazer aquele barco. O menino começa a pintar o barco e coloca ali as iniciais do nome dele. E os dois juntos criam um presente, aquele barquinho. E no dia do aniversário, o pai entrega então para o filho o barco pronto. E naquele dia choveu bastante. E criança adora água. Aquele menino foi brincar na correnteza da calçada ali, e brincando com o barco, ele descuida e o barco vai embora na correnteza. O barco era pequeno, leve, a correnteza leva ele embora, aquele barquinho cai no bueiro e segue seu curso com a água. O moleque entra para dentro, adivinha de que forma? Chorando. O pai pergunta: "Que foi, menino?" "A água levou meu barco." O pai tenta acalmar aquela criança que estava chorando e fala: "A gente faz outro, mas aquele é o meu barco, a gente criou aquele barco." No dia seguinte, o pai sai para trabalhar. Quando ele volta do serviço, ele passa pelo centro, ele olha numa loja de brinquedo e ele vê um barco parecido com o que ele fez. Ele se aproxima e ele vê as iniciais do nome da criança. Ele fala: "Esse barco é o que eu fiz." Então ele entra na loja. Ele vai até o vendedor e pergunta: "Aonde vocês conseguiram esse barco?" O cara não responde, mas fala o preço. Custa tanto." "Não, mas esse barco fui eu que fiz." "Eu estou vendendo o barco, você quer comprar?" E aquele homem não pensa duas vezes, porque o filho dele estava chorando. E ele paga por algo que ele criou. E ele compra de novo aquele presente.
e leva para o filho e vê aquele sorriso daquela criança, aquela alegria. O que é que eu quero dizer com essa história? Deus pagou um preço por algo que Ele criou. Isso chama redenção. Para nos redimir de algo que nos roubou de Deus. Para nos redimir do pecado. O Criador teve que pagar para nos ter de novo. E qual foi o preço? O preço? Entregar seu filho, entregar Jesus. Teve que derramar o sangue de Jesus para que nós fôssemos regenerados em Cristo. Houve um preço, e esse preço foi caro. Deus nos amou de forma tão grande que Ele entregou o Filho dEle, para que você estivesse aqui hoje, ouvindo essa palavra, de um Deus que salva, de um Deus que liberta, de um Deus que transforma. Deus entregou o seu Filho, e Ele deu seu Filho como pão aos famintos, como água aos sedentos. Ele o deu desde a eternidade. E Jesus veio e se esvaziou, vestiu pele humana para morrer numa cruz, para que todo mundo fosse salvo. Mas nem todo mundo quis essa salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho dele. E a história vai dizer que ele foi crucificado, ele foi pregado no madeiro, e o sangue foi derramado. Esse foi o preço para que eu e você recebêssemos a vida eterna em Cristo. Não há outro meio, não há. Deus não ama você porque Jesus morreu numa cruz. Jesus morreu numa cruz porque Deus ama você. Eu não sei se você entendeu a frase. A cruz não é a causa, ela é a consequência. A cruz não é a causa do amor de Deus por você, ela é a consequência do amor que Deus tem por você. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus não poupou o seu próprio Filho. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Ele entregou o bem precioso que estava nos céus, o próprio Cristo. E por que Ele fez isso? Porque Ele entregou para que todo aquele que nele crê. Deus está oferecendo esta salvação não a religiosos, não a pessoas que fazem boas obras, não a pessoas que ficam pagando penitências ou fazendo sacrifícios, porque essas coisas não trazem salvação. Crer em Jesus traz salvação. A condição única para que você tenha o seu nome no livro da vida, a condição única para que você seja salvo é crer. Não há outro meio. Você precisa crer. Jesus é a resposta para a salvação. Você precisa crer. A fé é pessoal. Não tem como eu colocar isso no seu coração. Ela é pessoal. Mas os limites da salvação já está estabelecido. É para aquele que crê. Se você crê, você será salvo.
Se você crê, a tua casa será salva. Se você crê, reinaremos com Cristo na eternidade. Você precisa crer. Você precisa ter fé. Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é esse perecer? Jesus está falando aqui para Nicodemos que perecer não é só morrer. Ele está falando de inferno, ele está falando de condenação. Ele está falando que existe céu e existe inferno. Aquele que não crê está condenado. Esta é a verdade do Evangelho. Aquele que crê está salvo. Basta você crer. Deus entregou o seu Filho pelo mundo, por amor ao mundo. Mas o pressuposto é que você deve crer. Porque aquele que crê, ele não vai perecer. Ele vai vencer. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é essa vida eterna? Que eternidade é essa? A vida eterna, meu irmão, é conhecer a Deus, é ter intimidade com Ele, é se deleitar nele, é ter prazer nele, é viver em uma dimensão, olhando para a eternidade, onde não terá mais pecado, não terá choro, tristeza, dor e nem morte. Isso é vida eterna. E Deus oferece a vida eterna, uma vida gloriosa, alegre, somente em Cristo. Não há outro meio, somente em Cristo. E quanto custa essa vida eterna? Não custa nada. Já foi pago. Já foi pago e o preço foi alto. Foi a morte do Filho. Você deseja essa vida eterna? Não deixe para amanhã, porque a oportunidade é hoje. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A oportunidade é hoje. Ela é agora. Se entregue, se lance aos braços desse Deus que tem a vida eterna. Ele morreu numa cruz, mas ele também ressuscitou. E um dia ressuscitaremos com ele. Amém? Deus abençoe a sua vida, que essa palavra toque o seu coração. Vou chamar o pastor aqui para orar, depois a gente dá continuidade. Antes da oração, eu quero dar oportunidade para essas famílias do MESEC que gostaria que nós orássemos por sua vida. De repente, você entendeu que veio hoje aqui para ver o seu filho, ver a premiação do MESEC,
mas queremos que você vá para casa com a bênção de Deus na sua vida. E você quer que a gente ore por você, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por sua vida, por sua família, você pai, mãe do Mesaque, gente que precisa que nós oremos por sua vida, pelo seu filho. Vem aqui, nós vamos encerrar, quero orar com você. Se alguém deseja que oremos em seu favor, sai do seu lugar, algum dos meninos também, alguma das crianças, por favor, quem vem para orar por sua vida, quem deseja, se alguém, por favor, sai do seu lugar, quero orar pela sua casa, pelo seu lar, pela sua vida, pela sua família, pelo seu filho, pela sua casa. A gente oferece a oportunidade desses meninos estarem aqui conosco, né? Desfrutar de um bom momento. Então, querendo assim, eu quero encerrar orando pelas famílias, pelas casas, pelos lares, por você, família do Mesaque. Se você deseja que oremos por você, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua família. Ninguém está interessado? Não? Tem uma palavra aqui? Depois? Ok, então vou pedir que todos fiquem em pé, eu quero orar, já que vocês não vêm de forma específica, eu vou orar de forma geral pela sua vida e pela sua casa, tá bom? Obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de estar aqui junto com todos do Mesaque, abrindo as portas para que eles possam também levar essa palavra do amor de Deus, e pedimos ao Deus que o Senhor possa alcançar a vida de cada um através, ó Deus, da ação do Evangelho de Jesus. Que, ó Deus, estando aqui neste mundo, trouxe-nos a salvação, trouxe-nos o verdadeiro amor. Por isso, ó Deus, que o Senhor confirme essa palavra pregada na vida de cada um dos presentes aqui, que possamos vê-los em outras oportunidades para estarmos juntos louvando e exaltando o seu nome. Abençoa, ó Deus, todos os componentes do Mesaque, todos os irmãos que voluntariamente trabalham com alegria, com disposição para servir ao Senhor. E obrigado por essa oportunidade que nós temos em comemoração do aniversário do Mesaque. Que o Senhor derrama a sua bênção. Oramos então em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se? Nós já estamos chegando no fim. Antes da gente encerrar, eu vou estar passando o último vídeo de quando tudo começou aqui, tá? Os irmãos eles aí. Nós temos um professor de educação física, que é o Joe. Nós temos o Raul, que cuida de toda a parte de jiu-jitsu. Aí nós temos os professores também que dão aula na sala e na quadra. Manuel, Eliel. A Tayara é uma jovem que ajuda a gente. Ela não esteve aqui porque tinha uma programação na igreja dela hoje. Ela não pôde vir. Diego também já está aqui, né? Nós temos a Thaís Marilane, que também dá aula sobre primeiros socorros. Uma vez a cada 2, 3 meses ela vem. Nós temos o Joe, já está aqui. O Douglas, também que cuida da parte espiritual das crianças. Nós temos uma parte administrativa, que cuida de todo o problema de inscrição, ficha de... A gente tem dados das crianças, né? Nós temos a Beatriz, que é a Bia. A Giovana. Érica. A Érica cuida da mídia também. E nós temos uma equipe na cozinha, que prepara o café da manhã para essas crianças, né? Que faz o café delas,
Para todo dia de manhã, quando ela chega, está preparada. Nós temos uma equipe aqui com a Kelly, que está trabalhando, não pôde estar aqui. A Rosana. A Fátima, que está lá na cozinha com a Rosa. A Thaís Burato. Mo Henrique. Evani. Evani está aí? Tá. Nós temos a área da informática, como vocês viram aqui, né? O Jorge, que é o responsável. Pode vir mais para cá, assim, para a igreja ver vocês. Pode vir aqui, ó. Então, essa é a equipe de 2018 que está na frente do MESEC todos os sábados, alguns por escala, outros todos os sábados mesmo, né, cuidando das crianças. Né? Se você quiser fazer parte em 2019, me procure depois do culto. Tá? E para a gente poder encerrar agora de vez mesmo, eu gostaria de convidar o Juliano, que está sempre nos ajudando, abraçou muito aí o campeonato com os meninos. Né? E também eu queria chamar aquelas pessoas que fizeram parte do projeto nesses 10 anos. Irmão Pedro, irmã Margarete, Ivandilson, Ismael já está aqui na frente, Marli, que nos ajudou bastante dando aula para as crianças, que viesse aqui na frente, a Aninha. Gente, se você fez parte do projeto, Emanuel, foram pessoas que nos ajudaram no decorrer desses 10 anos. Adilson fez parte. Zé Américo, cadê o Zé Américo? Zé Américo também fez parte. Gente, se eu estou esquecendo de mais alguém que fez parte do projeto nesses 10 anos, me ajude. A irmã Maria Nésia, ela sempre lava nossos coletes das crianças. Eu queria que ela viesse aqui na frente. Bruna, cadê a Bruna? A Bruna ajuda na informática. Felipe. Gente, pode vir. Se você fez parte do MESEC nesses 10 anos, ajudou em alguma coisa, pode vir na frente para nos ajudar em alguma coisa. Jefinho, pode vir, Jefinho. Débora, não precisa nem falar, né, Débora? Já era para estar aqui. Amém? Mais alguém? Jefinho, vem, Jefinho, você fez parte também. Eu acho que não esqueci mais de ninguém, né? Quem mais? Tem mais alguém? Tem gente que está com vergonha de vir aqui na frente, né? Fez parte. Moraes, pode vir, Moraes. Mais alguém? Vamos na frente. Então, gente, essa equipe são as pessoas, as que passaram, que estão aqui presentes, foram pessoas que fazem parte da história do MESEC, onde nós tá certo, eu esqueci. Leda, pode vir, Leda. Você fez parte da leitura das crianças do MESEC. Tá vendo como as pessoas vão me lembrando aqui? Oi? Eu chamei. Marli, eu te chamei, Marli. Estão me falando para chamar e eu te chamei. Então, gente, essas foram as pessoas que fizeram parte da história do MESEC, ajudando. Oi? Stephanie. Gente, eu não vou lembrando de todo mundo. Pode vir quem fez parte. Pronto. Essa é a equipe, mas algumas pessoas que não vieram, não estão aqui presentes, fizeram parte da história desses 10 anos do MESEC. Muitas pessoas ouviram o evangelho pela primeira vez aqui. Muitas pessoas nós ajudamos de várias coisas. Nós tivemos crianças aqui que perderam pai preso, e todas essas pessoas fizeram parte dessa história. Entendeu? E se você quiser fazer parte em 2019, me procure. A gente precisa de pessoas. Por mais que você vê uma equipe grande aqui, mas ontem estava faltando pessoas aqui. Eu precisei de pessoas aqui ontem. Então, se
você quiser fazer parte do grupo do MESEC, procure. Estamos sempre aqui de porta aberta para receber vocês. Pastor, vamos orar para a gente poder encerrar. E como todo aniversário, tem isso. Então convido todos depois da oração para a gente poder ir lá para trás. Mais uma vez, vou ficar em pé para a gente encerrar uma oração, agradecendo todo mundo, né? Ok? Abaixe a sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor, queremos expressar a nossa gratidão pela vida do MESEC nesse dia que comemoramos 10 anos de organização. E todo esse tempo, Deus, vidas foram alcançadas e podemos ver, ó Deus, meninos crescendo e aprendendo um pouco mais da sua palavra. E aos que estão conosco também hoje, que recebam a bênção do Senhor, ó Deus, de ter a alegria de participar do projeto como este. Também queremos agradecer ao Senhor por estes irmãos que deram um pouco de ti em toda a história. E, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, suprindo suas necessidades e abençoando, ó Deus, nas suas casas, na visão que eles têm para com o reino de Deus através do trabalho com essas crianças. Que o Senhor, ó Deus, fortifique a cada um e que possamos ver mais irmãos envolvidos nesse trabalho para alcançar outros meninos mais que tanto precisam do Evangelho de Jesus. Através do esporte, através de toda a ação esportiva da nossa igreja, possamos também alcançar esses corações. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de comemorar e nos alegrar no Senhor por esse projeto tão abençoado na vida da nossa igreja. E por isso nós expressamos nossa gratidão e nosso louvor, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.